Você já se perguntou por que alguns homens comandam respeito sem erguer a voz, enquanto outros imploram por atenção e recebem apenas indiferença? Por que certas pessoas exercem um magnetismo inexplicável, enquanto você, com toda a sua sinceridade e boa vontade, parece invisível? A resposta está escondida nas páginas de um livro escrito há 500 anos, por um florentino que nunca falou sobre amor, mas decifrou todos os seus códigos. Nicolau Maquiavel não escrevia sobre sedução, mas suas leis sobre poder revelam verdades devastadoras sobre atração que a maioria dos homens jamais compreenderá. E hoje vou revelar esses segredos para você. Existe uma razão científica, psicológica e brutal pela qual você se sente invisível para certas mulheres, enquanto outros homens parecem exercer um controle quase hipnótico sobre a atenção feminina. Não é sobre beleza física, não é sobre dinheiro no banco, não é sobre status social ou carisma natural. É sobre uma força muito mais sutil e devastadoramente poderosa. A capacidade de projetar valor sem mendigar por reconhecimento. Maquiavel descobriu algo que mudou para sempre minha compreensão sobre relações humanas. O poder verdadeiro não grita, não se justifica, não implora por validação. Ele simplesmente é. E no teatro das relações modernas, essa verdade se manifesta de forma ainda mais crua e implacável. Quando Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado, quando se deve renunciar a um dos dois, ele não estava falando apenas de príncipes e política. Estava revelando uma lei psicológica fundamental que transcende governos, épocas e contextos, aplicando-se diretamente ao coração humano e às dinâmicas mais íntimas de atração. O homem que abdica do respeito em nome da simpatia, que troca sua dignidade por migalhas de atenção, que transforma seu amor em moeda de troca desesperada, esse homem perde ambos, respeito e amor. Você já viu isso acontecer, não viu? O cara legal que faz tudo pela mulher, que está sempre disponível como um cachorro domesticado, que nunca diz não, que aceita qualquer tratamento e que no final é tratado como um amigo querido, nunca como um desejo ardente e incontrolável. A primeira verdade brutal que Maquiavel nos ensina e que vai doer em você como uma lâmina afiada é esta. A percepção que outros têm de você importa infinitamente mais do que suas reais intenções. Maquiavel observou que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Traduzindo para a sua realidade atual, você pode ter o coração mais puro do mundo, as motivações mais nobres, a bondade, mais genuína e altruísta, mas se sua apresentação ao mundo comunica carência emocional, insegurança disfarçada de gentileza, necessidade desesperada de aprovação, é isso que será percebido, sentido e julgado. A mulher não responde ao que você é internamente, ela responde visceralmente ao que você projeta externamente. E se você projeta necessidade, ela sente uma repulsa instintiva e primitiva que nem ela mesma consegue explicar racionalmente. Maquiavel compreendia algo que nossa sociedade moderna completamente esqueceu, algo que pode revolucionar sua vida se você realmente absorver. O poder é, acima de tudo, uma questão de teatro cuidadosamente orquestrado. O príncipe eficaz não é necessariamente o mais virtuoso moralmente, mas aquele que melhor domina a arte sutil da apresentação estratégica. Ele deve parecer piedoso sem ser ingênuo e explorado, generoso sem ser usado como capacho, corajoso sem ser imprudente e autodestrutivo. No contexto da sedução moderna, isso se traduz em uma arte refinada.
ser gentil sem ser submisso, demonstrar interesse genuíno sem transparecer carência, estar presente sem ser previsível como um relógio de parede. Você já reparou como alguns homens conseguem ser doces sem parecerem fracos? Como demonstram interesse profundo sem transparecer desespero? Como fazem uma mulher se sentir especial sem se diminuírem no processo? Eles dominaram instintivamente o que Maquiavel chamava de virtude. E atenção, não confunda com virtude moral cristã. Virtude é a capacidade masculina de adaptar-se às circunstâncias, mantendo sempre o controle emocional da situação. É saber quando avançar como um predador confiante e quando recuar estrategicamente, quando falar as palavras certas e quando o silêncio vale mais que 1000 promessas desesperadas, quando aparecer como um presente raro e quando desaparecer deixando um vazio que ela precisa preencher. A sorte devastadora está em compreender que o amor, quando oferecido sem critério ou estratégia, perde completamente seu valor de mercado. Maquiavel observou com precisão cirúrgica que príncipes que distribuíam favores indiscriminadamente, que tentavam agradar a todos, logo se viam cercados de aproveitadores parasitas e desprezados pelos próprios súditos que deveriam proteger. No amor romântico acontece exatamente o mesmo fenômeno psicológico. Quando você se torna disponível demais, previsível como uma rotina matinal, quando responde imediatamente a cada chamado como um servo obediente, quando cede a cada capricho feminino, você não está demonstrando amor verdadeiro. Está demonstrando uma fraqueza emocional que repele instintivamente. A mente humana, em sua essência mais primitiva e animal, não se atrai pela fraqueza. Ela se atrai pelo poder, pela força, pela capacidade de escolha. O Florentino sabia que quem revela todas as suas cartas emocionais perde completamente o poder de negociação. No xadrez do amor, isso significa que o homem que se declara completamente, logo no início, que entrega seu coração numa bandeja de prata, sem fazer a mulher trabalhar por ele, que torna suas emoções um livro aberto onde ela pode ler cada página sem esforço, esse homem acabou de cometer um erro estratégico fatal. Ele perdeu toda a sua vantagem, toda a sua aura de mistério, todo o seu poder de atração. A mulher não precisa mais conquistá-lo porque ele já se entregou gratuitamente. Não precisa mais se esforçar para mantê-lo, porque ele já demonstrou que ficará de qualquer jeito. Não precisa mais ter cuidado para não perdê-lo, porque ele já provou que nunca irá embora. Maquiavel diria com sua frieza característica: você entregou a fortaleza sem luta e agora se pergunta por que não é respeitado como conquistador. A segunda lei fundamental que Maquiavel nos revela e que vai transformar completamente sua abordagem nas relações, é que o poder real e duradouro reside na capacidade masculina de dizer não. O príncipe fraco, observou Maquiavel, é aquele que não consegue negar pedidos, que tenta desesperadamente agradar a todos os súditos, que tem um medo patológico de desapontar qualquer pessoa. Esse príncipe, advertiu Florentino, logo descobrirá uma verdade amarga. Sua benevolência constante é interpretada como fraqueza de caráter e sua generosidade é vista não como virtude, mas como obrigação natural. No amor moderno, o homem que não sabe recusar, que está sempre disponível como um serviço 24 horas, que aceita qualquer tratamento apenas para não perder a pessoa, esse homem não está sendo amoroso ou cavalheiro. Está sendo um capacho emocional que ninguém respeita verdadeiramente. Maquiavel compreendia com genialidade que o timing é absolutamente tudo na estratégia de poder. Ele sabia que uma ação executada no momento psicológico certo vale infinitamente mais que 10 ações desesperadas no momento errado. Na sedução, isso se traduz na arte sofisticada de saber quando aparecer como um presente desejado e quando
desaparecer criando um vazio que ela precisa preencher. Quando intensificar a presença como uma droga viciante e quando esfriar, criando ansiedade, quando avançar como um predador confiante e quando dar espaço para que ela venha atrás. O homem que liga todo dia no mesmo horário, como um funcionário dedicado, que manda bom dia religiosamente como uma obrigação, que segue um padrão rígido e previsível de comportamento, esse homem não entendeu uma verdade fundamental. A previsibilidade é o assassino silencioso do desejo feminino. A arte maquiavélica da sedução não está em ser cruel, manipulador ou psicopata emocional, mas em compreender uma lei psicológica imutável. O interesse humano é mantido pela tensão emocional, não pela segurança e conforto. Quando você se torna uma certeza absoluta na vida de alguém, quando ela sabe exatamente como você vai reagir a cada situação, quando sua presença se torna tão garantida quanto o nascer do sol, você automaticamente se torna invisível. Maquiavel sabia que o príncipe ideal deve ser simultaneamente amado e temido. Amado por suas qualidades genuínas, temido ou respeitado pela consciência de que sua presença é uma escolha deliberada, não uma garantia eterna. No amor, isso significa ser desejado por quem você realmente é, mas respeitado pela sua capacidade demonstrada de se retirar quando não for valorizado. O mestre florentino sabia uma verdade que vai destroçar suas ilusões românticas. Aqueles que imploram por poder, que mendigam por atenção, que se humilham pedindo amor, jamais os obtêm verdadeiramente. O poder real, o respeito genuíno, o amor apaixonado, são concedidos exclusivamente àqueles que não parecem necessitá-los desesperadamente para sobreviver emocionalmente. Na sedução, acontece exatamente o mesmo fenômeno psicológico. A mulher é magneticamente atraída pelo homem que claramente pode viver bem sozinho, que tem uma vida rica e interessante independente dela, não por aquele que demonstra depender de sua aprovação como uma droga para se sentir completo e valioso. Maquiavel diria com sua honestidade brutal: o mendigo emocional nunca será rei de coração algum. A necessidade desesperada repele como um ímã invertido. A completude pessoal atrai como uma força gravitacional irresistível. A verdade mais devastadora e libertadora que Maquiavel nos ensina é que o poder verdadeiro, aquele que dobra joelhos e conquista corações, nasce da indiferença estratégica. E atenção, não estou falando da indiferença cruel, sádica ou psicopática, mas daquela que surge naturalmente quando você genuinamente tem outras prioridades na vida além de ser aceito, validado ou amado por uma pessoa específica. Maquiavel observou que o príncipe mais poderoso era sempre aquele que tinha alternativas reais, que não dependia de uma única aliança para sua sobrevivência política ou emocional. No amor moderno, o homem mais magneticamente atraente é invariavelmente aquele que construiu uma vida rica, tem propósitos próprios que o consomem, objetivos ambiciosos que transcendem completamente qualquer relacionamento romântico. Quando Maquiavel dissertava sobre a fortuna, aquelas circunstâncias imprevisíveis da vida que não podemos controlar, ele enfatizava uma lição crucial. O homem verdadeiramente sábio se prepara para os caprichos do destino, mas nunca, jamais, baseia sua felicidade ou autoestima neles. No contexto das relações amorosas, isso significa uma revolução mental completa. Construir uma existência tão sólida, tão preenchida de significado pessoal, tão rica em conquistas e propósitos, que o amor de qualquer pessoa específica seja bem-vindo como um bônus delicioso, mas nunca necessário para sua felicidade fundamental. Esta é a posição de poder máximo que todo homem deveria buscar.
Quando você genuinamente pode viver bem sozinho, quando sua vida tem sentido independente de qualquer relacionamento, é precisamente quando se torna irresistível para os outros. Verdadeira lição maquiavélica que pode transformar sua vida não é sobre manipular, enganar ou jogar jogos psicológicos, mas sobre compreender as leis psicológicas imutáveis que governam as relações humanas e posicionar-se estrategicamente de acordo com elas. É sobre entender uma verdade que vai contra tudo que Hollywood e as comédias românticas te ensinaram. O amor verdadeiro, apaixonado e duradouro só floresce entre pessoas que se reconhecem como iguais em valor e poder pessoal. Igualdade real significa que ambos têm a opção genuína de partir, de escolher uma vida diferente. Quando você remove sua própria opção de partir, seja por carência emocional, medo patológico da solidão ou dependência psicológica doentia, você desequilibra fatalmente a balança de poder e se torna automaticamente menos atraente, não mais desejável. Maquiavel concluiria, observando nossa era moderna, que o homem verdadeiramente sedutor não é aquele que conquista dezenas de mulheres como troféus, mas aquele que primeiro conquista completamente a si mesmo, que constrói metodicamente uma vida tão rica em propósito e significado, tão sólida em valores e princípios, tão interessante em possibilidades e conquistas, que sua presença se torna um presente raro e valioso, não uma garantia barata, sempre disponível. O poder invisível que alguns homens exercem não é um truque de sedução ou estratégia manipulativa, mas uma consequência natural e inevitável de ter se tornado a melhor versão possível de si mesmo. Quando você finalmente atinge esse estado de completude pessoal, quando realmente não precisa de validação externa constante para se sentir valioso e digno, é paradoxalmente quando se torna mais valioso e desejável para os outros. Esta é a suprema ironia maquiavélica que poucos homens compreenderão. Para ser genuinamente desejado pelos outros, você primeiro deve se desejar e respeitar profundamente. Para ser escolhido como prioridade, você primeiro deve se escolher como sua própria prioridade. Para ser amado de forma apaixonada e verdadeira, você primeiro deve amar genuinamente sua própria companhia, seus próprios sonhos, sua própria jornada de crescimento. Maquiavel chamaria isso de a mais elegante das vitórias. Vencer sem lutar desesperadamente, conquistar sem perseguir como um predador faminto, ser irresistível simplesmente sendo irredutível em seus valores e propósitos. Se este vídeo despertou algo profundo em você, se finalmente reconheceu os padrões autodestrutivos que têm sabotado sua vida amorosa, se compreendeu por que suas estratégias de sedução têm falhado miseravelmente ano após ano, então você precisa se inscrever neste canal imediatamente. Porque este é apenas o primeiro passo de uma jornada transformadora que irá revolucionar completamente sua relação com o poder pessoal, com as pessoas ao seu redor e principalmente com você mesmo. Não continue sendo mais um homem invisível, mendigando por migalhas de atenção. Transforme-se naquele que é naturalmente notado, genuinamente respeitado e intensamente desejado. A escolha é exclusivamente sua, mas saiba que o tempo da ingenuidade e das ilusões românticas acabou definitivamente. Ou você evolui para se tornar um homem de valor real, ou continua sendo apenas mais um na multidão de desesperados. Maquiavel escolheu o poder. E você, qual será a sua escolha?